Vamos até meia-noite, então. Pastor Alex, você fica à vontade. Oh, glória. Paz, irmãos. Traga um abraço da nossa igreja lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, me incomodou. Porque todas as vezes que Deus se manifestou com fogo, Ele exigia do seu povo algo muito importante na vida do crente, que é a santificação. Todas as vezes que Deus se manifestou, percebam que quando os profetas ali alçavam as ofertas, alçavam o sacrifício, aleluia, vinha o fogo e consumia, mas exigiam detalhes aos quais o Senhor se importava. Para nós queremos que Deus haja a nosso favor, nós precisamos também obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Eu quero ler o tema aqui da campanha, que está em Hebreus capítulo 12, verso de número 29. Abram a sua Bíblia, por gentileza. Aleluia, louvado seja Deus. Agradeço a vida do pastor Alex, da Jovelina, de todos vocês aqui da igreja, do Senhor que me deu mais essa oportunidade para trazer a palavra dele. Hebreus capítulo 12, verso de número 29. O interessante, irmãos, da história do povo hebreu é que o povo hebreu talvez tenha sido o povo que mais teve oportunidade de andar o tempo todo nos caminhos do Senhor. Mas todas as vezes que Deus agia a favor deles, eles caminhavam um determinado período bem e depois desfaleciam e ficavam à beira do caminho. Todas as vezes que Deus nos levanta com um vaso de honra, o inimigo vai se levantar também, porque ele quer tirar eu e você da posição qual o Senhor nos colocou. Assim diz o verso de número 29: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Repitam comigo, irmãos. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. As palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Confesso, irmãos, que o Senhor me deu uma palavra aqui. Abram agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Deus querido, eu te louvo, eu te dou graças, eu te dou glórias, eu te dou aleluias. Ah, Senhor, porque até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui, meu Pai, o Senhor nos manteve de pé. Vai visitando aí, meu Deus, a vida deste meu irmão e a vida desta minha irmã. Senhor, eu não sei de que maneira ele veio, mas eu tenho certeza, Pai, que ele sairá daqui em posse de vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Todos acharam? Fiquem de pé, por gentileza. Aleluia. E Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Aleluia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Eu aguardo para ficar à vontade. Êxodo, capítulo número 3. Aleluia. Porque, irmãos, eu quero que todos acompanhem, porque a palavra, o conhecimento vem pelo ouvir a palavra. Êxodo capítulo de número 3. Aleluia. Vamos lá. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Aleluia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sua sarça ardia no fogo. Aleluia. E a sarça não se consumia. Aleluia. E Moisés disse: agora me virarei para lá
e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te chegues para cá. Repitam comigo: tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. As palmas ao Senhor Jesus podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor me incomodou com essa palavra. Até perguntei para o pastor Alex: vamos pregar no tempo? Eu falei: amém, mas tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem que entregar aqui essa noite. Moisés, ele apacentava do seu, e ele estava ali, ele foi para o Monte Horebe. O Monte Horebe, desde aquele tempo, era conhecido como Monte de Oração. E ali Moisés estava ali com as ovelhas, apacentava, e apareceu a ele um anjo de fogo. O Senhor, irmãos, quando Ele quer se manifestar na minha e na sua vida, Ele precisa que eu e você estejamos entendendo aquilo que Ele quer nos mostrar. Percebe, irmãos, que todas as vezes, se nós pegarmos o Velho Testamento inteiro, nós vamos verificar que todas as vezes que o Senhor se manifestou ao sacerdote ou ao profeta, Ele se manifestou de uma maneira singular, a qual aquela pessoa, aquele profeta, estava ali em uma posição. Moisés, louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus, ele tinha uma grande missão. A missão de Moisés era tirar o povo que estava cativo nas mãos de Faraó e levá-lo à terra prometida. Mas tudo aquilo que Deus faz na minha e na sua vida, Ele faz por etapas. Deus não faz tudo de uma vez. Deus, Ele prepara você dia após dia. Percebe, irmãos, que se fosse talvez outro homem a não ser Moisés, e visse ali um anjo de fogo em meio à sarça, e ela ali não se consumiria, talvez eles achariam que estivessem estando loucos, vendo algo sobrenatural. Mas ali, louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus, aquela manifestação de Deus chamou a atenção de Moisés. Quantas vezes Deus se manifesta na sua vida e você, por estar desapercebido, fora da posição, em desobediência, não consegue enxergar a mão de Deus na sua causa? Porque, irmãos, servir ao Senhor não é fácil. Caminhar com Cristo, está aí o pastor Alex, eu que já tenho alguns anos de caminhada, é fúria, é luta, é levante, é dificuldade. São várias circunstâncias que o próprio mundo nos coloca, Satanás muitas vezes coloca, mas Deus também muitas vezes permite, para entender aonde a minha e a sua fé está alicerçada. Eu estava pregando neste domingo, num culto de Santa Ceia, e o Senhor me trouxe ali uma palavra sobre sacrifício. Muitos usam o termo sacrifício na Bíblia para tirar aquilo que a ovelha tem, que é a lã. Mas o contexto é totalmente diferente. Todas as vezes que iriam sacrificar a Deus, sacrificavam o melhor bezerro, sacrificavam a melhor ovelha. Eles pegavam uma que não tinha manchas, que não tinha defeitos, que era perfeita, imaculada, para que ela pudesse ser o unigênito Jesus como homem, para que eu e você tivéssemos o favor imerecido da graça de estarmos aqui nesta noite. Quantos livramentos o Senhor tem te dado até aqui? Quantas vitórias o Senhor tem te entregado, seja
mas aquilo que o Senhor havia feito, Ele fez e pronto. Não foi Beltrano nem Ciclano, foi o agir de Deus na minha e na sua vida. Quando o Senhor me trouxe aqui essa palavra, Moisés disse: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Assim tem que ser a minha fé e a sua em Cristo. Quanto maior é a adversidade, quanto maior foi a sua luta, mais alicerçado você tem que estar na palavra de Deus. Percebe, irmãos, que quando nós temos louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus Cristo, uma comunhão íntegra com o Senhor, por pior que seja a luta, por pior que seja a adversidade, o Senhor, Ele está contigo. Ele está no meio do barco, Ele está no meio da sequidão, Ele está muitas vezes no meio da enfermidade, no meio da doença, a qual a medicina dá o seu diagnóstico, mas a última palavra é de Deus. Aleluia. Percebe, irmãos, que Moisés disse: agora me virarei para lá e vereis esta grande visão. Aleluia. Porque a sarça se não queima. A sarça, irmãos, são galhos parecidos com aqueles que já foram no Monte da Quentinha, aqui creio que alguns, tem aqueles galhos compridos, parece um trigo, mas não é. A sarça é muito parecido, mas são menores. E aquilo, irmãos, pega fogo como palha. Jogou uma voz que está pegando fogo, é que nem capim seco. Só que o Senhor se manifestou e a sarça não queimava. Deus, Ele é tão perfeito, irmãos, que Ele é um Deus de detalhe. O Senhor a qual nós servimos, Ele conhece eu e você melhor do que meu pai e minha mãe, melhor do que o seu pai e sua mãe. O Senhor, Ele sabe o seu limite, mas também Ele sabe da sua capacidade. Continuando aqui, Moisés disse: agora a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus pés, os teus sapatos dos teus pés, por lugar em que pisas, o lugar em que tu estás é terra santa. Todas as vezes que o Senhor se manifesta na sua vida, Ele se manifesta com uma santificação completa. Nada do mundo nós iremos levar, e nada do mundo no nosso momento com o Senhor tem que estar na minha oração. O meu pecado e o seu pecado, ele impede que o Senhor muitas vezes se manifeste, porque o Pai primeiro corrige, depois entrega. O que nós precisamos aprender, irmãos, como crentes, é que há o tempo oportuno para todas as coisas. O Senhor poderia ter se manifestado para Moisés em qualquer momento ali, a qual ele estava ainda no meio do reino do Egito. Mas o Senhor quis dar uma prova a Moisés que ele estava com ele. Porque Moisés virou e viu. Tem pessoas que estão há anos na igreja, querendo receber algo da parte do Senhor. Oram, buscam, mas não conseguem enxergar o trabalhar e o agir de Deus na minha e na sua vida. E esse enxergar vai muito além do que simplesmente aquela vitória que o Senhor te entrega, seja ela material ou espiritual ou na sua saúde. O enxergar é entender que a sua vida está nas mãos de Deus. Continuando aqui. Aleluia. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés,
porque o lugar em que tu estás, a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É o Deus que criou o mundo, é o Deus que enviou a promessa e é o Deus que confirmou a vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Nós somos descendentes de quem, irmãos? De Isaque. Nossa descendência é de quem, irmãos? Nós descendemos do povo. Nós recebemos a parte de Deus. Os judeus não quiseram, rejeitaram a Cristo. Mas eu e você, através de Jesus, tivemos o favor imerecido da graça. Aleluia. Continuando aqui. Diz mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmãos, todas as vezes que nós enxergamos a Bíblia no texto clamor, levantar um clamor é levantar uma oração fervorosa a Deus, é clamar, suplicar, se humilhar perante a Deus para que Deus te responda. Esse povo estava desta maneira. Imagine, irmãos, o povo estava cativo. Moisés era o único ali que o Senhor tirou e separou para liderar este povo até a terra prometida. Assim como o Senhor levantou o pastor, que é o anjo da igreja, o pastor Alex, todo aquele povo deveria obedecer a Deus, mas também deveria seguir aquilo que Moisés os direcionava. Uma das principais coisas que eu aprendi com anos que eu tenho de evangelho: obedecer a Deus acima de todas as coisas, mas também obedecer a seu pastor. Porque jamais o pastor vai lançar uma ovelha no matador. Antes, ele alerta, Deus usa para que ele te oriente. Porque muitos querem ver o agir de Deus na sua vida, mas não querem obedecer a palavra de Deus. E irmãos, falo para os irmãos que eu tenho experiência nisso. Eu tenho 20 anos de ministério. O Senhor, há 15, 16 anos atrás, usou uma irmã simplesinha, como a irmã que aqui leu, falou assim: olha, você vai ser pastor. Não sei quando, não sei a hora, mas você vai ser. Lá atrás, eu ouvi. Demorei para dar crédito. Aí Deus mandou mais um, até que uma hora Deus falou assim: deixa eu sacudir o camarada, para ele entender o que eu tenho com ele. Esse é o Deus que a gente serve. Ele vai te avisar uma, ele vai te avisar duas, ele vai te avisar três. Na quarta, ele, deixa eu ver como é que está. E ele sacode mesmo, viu, irmãos? Jesus é perito nisso. Se está doendo aí, dê glória a Deus, viu? Se está sofrendo, dê glória a Deus. Se está passando peleja, glorifica a Deus. Porque o único que pode tirar eu e você é o Senhor. Como foi aqui nesse povo. Continuando aqui. Portanto, aleluia, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Tudo aquilo que você passa, o Senhor, Ele contempla. Todas as
suas angústias, todos os seus sofrimentos, o Senhor está contemplando. Tem pessoas que estão passando no meio da enfermidade, e em vez de estar glorificando a Deus, nem orando mais estão. Tem pessoas que às vezes o desemprego bate, a necessidade aperta, a pessoa começa a pular de igreja em igreja, achando que a igreja e o pastor não. É um tratar de Deus com a pessoa. Porque quando o Senhor exige obediência, Ele também exige santificação. Porque para que nós possamos ter o melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos também dar primeiro o melhor de nós para Deus. Nós estamos numa geração do receber e não fazer. E nós precisamos mudar para fazer e depois receber. Enquanto eu planto e eu vou plantando, a minha horta vai crescendo. O dia da ceifa, o Senhor vai entregar. A dificuldade nossa de hoje é querer o drive-thru do milagre. Não sei o que lá, milagre urgente. Irmãos, Deus Ele pode curar hoje, mas tem coisas que Deus não faz, porque Ele ainda precisa trabalhar na minha e na sua vida. Tem portas que o Senhor fecha, que aparentemente parecem ser boas, prósperas, mas o Senhor fecha para que Ele não perca você e a sua alma para o inferno. Tem coisas que Deus tira do seu lado, não é porque você é diferente, não, é porque estas coisas estão te levando para a morte. Eu não posso servir a um Deus santo se eu não sou santo. Nós pecamos, verdade, mas nós temos que buscar constantemente se santificar a Deus. Eu estava comentando isso outro dia na minha igreja. Não adianta subir monte e descer monte. Não adianta fazer propósito de 21 dias de jejum, se você não consegue perdoar um irmão, ou perdoar um parente, guardar mágoa e fingir que tudo está bem. Porque Deus não vai agir em seu favor. A palavra de Deus, ela nos ensina a amar a quem nos odeiam e nos perseguem. Mas pastor, como que eu posso? A pessoa me prejudicou, a pessoa, ela levantou uma calúnia, ela me difamou. Como é que o pastor está dizendo que se eu ver ela na rua eu tenho que ir lá e falar: Pai, Senhor, irmão, Deus te abençoe? Irmãos, é dessa maneira que Jesus vai mudar a minha e a sua vida. Nós viemos para ser o sal da terra e a luz do mundo, não se juntar com as trevas e virar mais treva. Porque, irmãos, nós temos que começar a aprender com quem caminha com a gente, com o Espírito que está com Ele. Nós precisamos dessa discernimento do Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que dão glória a Deus, mas na realidade estão a quilômetros de distância da presença de Deus. Tem pessoas que só se aproximam para minar a sua e a minha fé. Porque você está caminhando, aí vem um enviado lá: para que você ora tanto? Para que você busca tanto? Por que você faz isso? Olha a sua vida, olha aquele ali, vai não sei aonde, olha como a vida dele está. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. A notícia ruim chega, a adversidade chega, mas fiel é Deus na minha e na sua vida. Continuando aqui, aleluia. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga,
há uma terra que mana leite e mel, há um lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Percebe, irmãos, que Moisés, neste exato momento, Deus fala: vem a mim, que eu vou usar a sua vida para tirar o meu povo do cativeiro. Talvez muitos de nós, se o Senhor falasse assim, nós temeríamos. Não temeríamos? Mas Senhor, são muitos lá. Olha esse povo aí, ó. Eles matam, eles passam por... Mas Moisés, ele não questionou. Tem muito crente questionando o agir de Deus. Tem muito crente questionando quando Deus coloca a mão para trabalhar e acha que agora é assim, irmãos. Colocou na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Não pega com as suas mãos e traga para você. Se está nas mãos de Deus, é Deus que vai te entregar a vitória. Continuando aqui para encerrar. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Uma pergunta que eu vou fazer aqui para a igreja: no meio de uma batalha espiritual, ou no meio de algo que você quer que Deus faça na sua vida, quantos de vocês já oraram pedindo para Deus dar um sinal, se é de Deus ou se não é? Levanta a mão. Aleluia. Nem todo mundo. Glória a Deus. Irmãos, pedir um sinal da parte de Deus não é errado, porque Ele te mostra, Ele revela através da palavra, Ele revela através de profecia, Ele revela em sonho. Moisés não precisou nem pedir, Deus falou com ele, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverem tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, Deus falou assim: Moisés, vai lá, resgata todo o meu povo. Quem é que sabe a história? Que Faraó endureceu o coração, aí Deus mandou as pragas, aí Faraó chegou a um ponto que ele falou: então vai, Moisés, leva teu povo contigo. Deus, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é capaz de visitar até aquele que nos odeia, para quebrar todo o jugo de Satanás que aprisiona a minha e a sua vitória. Quando o Senhor me deu essa palavra, Deus falou assim: tem pessoas que eu vou tirar do Egito, mas elas precisam crer e serem corajosas que eu estou com elas. Porque, irmãos, uma coisa é falar que está com Deus, outra coisa é servir a Deus. Servir a Deus é no ai ai, é no iui, é no ai, está doendo, ah, mas essa prova, ah, mas não posso, ah, mas não sei o que lá, ah, mas não sei. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito e agradável para mim e para você. Quando o povo hebreu estava ali, e ali o Senhor falara que Ele era fogo consumidor, é porque no meio daquele povo, como antigamente, haviam aqueles que não obedeciam. E hoje não é muito diferente. Você vai ter aquele crente que, quando ele recebeu algo da parte de Deus, ele recebeu, mas esqueceu quem o abençoou. Dá as costas para a igreja, dá as costas para o Evangelho e vai seguindo a sua vida.
Esse povo era assim. E muitos, inclusive, quando o Senhor mandava as pragas, porque o povo perecia, meus irmãos. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Quem já leu, irmãos? Misericórdia, pastor Alex. Pastor Alex, você que já leu. Irmãos, se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que todas as vezes que Deus se manifestou, Ele manifestou com fogo. Tanto é que Ele fala um pouco mais para frente que o batismo com o Espírito Santo é o selo da presença de Deus na minha e na sua vida. Mas nós vamos perceber que nesse período todo, e eu não vou entrar aqui senão nós vamos muito longe, e não é um culto, não é um curso de teologia, mas se nós observarmos, todas as vezes que o povo pereceu é porque desobedeceu. Todas as vezes que a minha vida e a sua vida não está bem, é porque tem algo que está desagradando a Deus. Pode procurar. É difícil falar isso num culto. Pode procurar. Se tem algo na sua vida que não está legal, que não está bom, é porque tem algo que Deus quer mudar. Moisés foi o escolhido para retirar aquele povo do Egito. Havia uma missão e ele havia de fazer aquilo que Deus mandava. Se Moisés não tivesse feito aquilo, a palavra não se cumpriria. E aqui nós vamos ver, louvado seja Deus que está lá. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Irmãos, quando o pastor Alex me fez o convite, o Senhor ele fala comigo de algumas maneiras que muitas vezes eu não entendo, porque eu oro a Deus com o Senhor, mas é isso mesmo? Aí o Senhor me falou sobre essa passagem de Êxodo, porque o Êxodo representa um momento da vida do povo de Israel de cativeiro. O Êxodo representa um momento na vida das pessoas de extrema dificuldade. E tem pessoas que muitas vezes não é nem dificuldade financeira, é dificuldade na vida espiritual, dificuldade para avançar, dificuldade para enxergar que você é um instrumento nas mãos de Deus, na rua, no bairro, no trabalho, aonde você for. Porque se você chegar hoje numa pessoa que não crente e falar: olha, Deus é fogo consumidor, provavelmente, que negócio é esse? Para quem não é crente, apesar de ter os crentes que se falar também não sabe, né? Deus é fogo consumidor. Mas como assim? Se você, irmãos, se derem conta do tamanho da obra que Jesus confiou na minha e na sua vida, vocês vão sair daqui hoje, e no próximo culto eu tenho certeza que vocês vão chamar alguém para cultuar a Deus. Sabem por quê, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui, muitos queriam estar e não estão. Muitos desceram à sepultura nesses últimos 2 anos com esse negócio da pandemia, do Covid. E uma notícia que eu tenho para os irmãos: não vai melhorar. A tendência é piorar. A fome está aumentando. A guerra está se mostrando cada vez mais longa. E eu não estou falando aqui sobre Rússia e Ucrânia, não. Estou dizendo no mundo todo. Há hoje uma briga travada entre as trevas e o Espírito Santo.
Se nós não começarmos a plantar em oração, lá na frente, quando eu for passar a foice, eu não vou colher. Porque Deus, Ele é tão justo que Ele permite que você colha somente o que você planta. Fiquem com isso em mente. Moisés, ele foi chamado para uma missão. Ele questionou, mas ele não desobedeceu. Muitas coisas Deus tem falado para vocês aqui neste lugar. Não questionem, apenas obedeçam. Porque obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Falei isso outro dia. Jesus é o melhor dos pescadores que existe. Quem já pescou aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quando você lança um anzol e pega o peixe, a tendência é que esse peixe lute e só venha para o barco quando ele está cansado. Jesus trabalha do mesmo jeito. Ele lança o anzol, ele fisga você, e muitas vezes você resiste, mas a hora que Deus fala não tem jeito, aí ele te puxa. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é passageiro. O desemprego é passageiro, a doença é passageiro, a enfermidade é passageira. Tudo está no controle de Deus. Como eu digo, tem pessoas que se voltam a Deus e buscam a cura, até às vezes elas até melhoram, mas muitas vezes elas não conseguem permanecer e venham ao falecer, venham ao óbito. Tem pessoas que Deus purifica, limpa e tira, porque se Ele pôr de volta, ela vai para o mundo. E o Deus que nós servimos é um Deus ciumento. Ele não perde uma Roma, e Ele vai brigar até o último segundo pela minha vida e a sua vida. Quando nós estamos aqui falando de Moisés, lembre-se que Deus, Ele tem uma missão para cada um de vocês aqui dentro. Cada um, se eu perguntar quem tem um milagre que Deus fez ou uma bênção, toda a igreja vai levantar a mão. Nosso problema é que nós temos que aprender primeiro a fazer e depois receber. Se nós plantarmos, nós vamos colher. A plantação, ela vem, o fogo vem, desde que eu e você estejamos alicerçados e na posição. Quando Deus usou para falar ao povo hebreu, fogo consumidor, aquele povo estava sendo instigado a perseverar mediante a tanta injustiça que havia naquele tempo. Hoje não é diferente. Muitos com muito pouco e poucos com muito. A desigualdade no mundo sempre existiu, desde a época de Israel. Quem aqui já não veio, eu tenho certeza que o pastor Alex já pregou. Aqueles que tinham algum problema eram excluídos da sociedade. Se eles tivessem alguma questão particular, eles não podiam nem adentrar. Quem já não se lembra da mulher do fluxo de sangue? Creio que alguém já deve ter pregado aqui. Aquela mulher gastou tudo que tinha para que ela pudesse ser aceita numa sociedade que criminalizava e marginalizava e excluía. A sociedade nossa de hoje, embora muitos aí fora falem que ela é inclusiva, não. Ela é seletiva e exclusiva não é não. Ela é excluída. Porque quando você diz a um crente, te conserta, toma tua cruz e caminha, nem todos estão preparados para vivenciar o que Deus tem na minha e na sua vida. Por isso não é a bênção que demora, é o tempo de Deus que chega na hora certa e no momento exato. Deus não chega nem antes nem depois. Deus só vai chegar na sua vida, na sua vitória, quando eu e você estivermos alicerçados. Se não tiver palavra, se não tiver alicerce, não tiver coluna, não tem estrutura. Uma casa sem estrutura não existe. Vem o vento, vem a chuva, ela vai para o monte e ela acaba derribada. Alicerce a sua vida na palavra de Deus. Mas pastor, é tudo muito difícil. Depois que eu virei crente, nada está dando certo. É assim mesmo. Tudo no começo parece que está dando errado, mas tudo lá no céu já está dando certo. Amém?
Aceleração da oportunidade de estar com você. Aleluia. Ah, pessoal, isso aqui até que ser. Eu